Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o honroso convite e estar participando dessa reunião da Sociedade Paranaense de Pneumologia. Agradecer a Adriana, que me convidou pessoalmente. Eu tive um pequeno problema técnico na hora de colocação da aula, então a minha aula está sendo online, então eu vou pedir licença para apresentar sentado, que eu vou apresentar pelo computador aqui daí. O que me foi pedido para falar alguns aspectos técnicos do EBUS, da ecobroncoscopia, que a gente começou a fazer há mais ou menos em torno de 5 anos, e a gente vai comentar sobre a nossa experiência durante esses 5 anos no setor de endoscopia do Hospital Nossa Senhora das Graças. Quando a gente olha a evolução da endoscopia respiratória, desde a época de Gustavo Killian, no começo do século, passando pela broncoscopia flexível, depois pelo vídeo, que apareceu em torno de 1980 no Japão com Shigei Ikeda, a gente evolui para eco-broncoscopia. Então, o que é o ecobroncoscópio? É um aparelho de broncoscopia convencional, cujo qual na ponta ele tem um probe de ultrassom. Então, a gente consegue encostar esse probe aqui na parede do órgão, seja da traqueia, seja do brônquio, e a gente vai ter a visão ecográfica além da luz, e com essa visão a gente consegue, então, diferenciar as estruturas anatômicas, seja um linfonodo, seja um vaso ou outras estruturas, e consegue fazer uma punção justamente do que a gente está pesquisando. Então, se a gente for pegar esse vídeo aqui da AstraZeneca, mais ou menos a gente consegue visualizar exatamente o que eu estou falando. Então, aqui está o nosso ecobroncoscópio, que tem o probe de ultrassom na ponta, e aqui por aqui vai sair justamente a nossa punção, que a gente consegue estudar pela anatomia patológica, coletar material e enviar para a anatomia patológica as estruturas que a gente gostaria de estudar. Então, a gente passa o aparelho exatamente como um broncoscópio, vai indo até onde a estrutura, os linfonodos que estão em volta, no caso aqui para estadiamento de neoplasia de pulmão, então a gente vai chegar próximo do linfonodo, então o aparelho, a ultrassom vai ser ligado e a gente consegue estudar essa estrutura. Introduz a pinça dentro do linfonodo e consegue colher material, só mostrando os vasos, então aqui aí a pinça sendo introduzida dentro da estrutura a ser biopsiada. Então, dessa maneira, a gente consegue colher material das estruturas, principalmente dos linfonodos da região do mediastino. A gente teve, gostaria de comentar e compartilhar um pouco com vocês o nosso desafio inicial. Começou-se a se ventilar a possibilidade de adquirir o aparelho em 2017 no hospital. A gente tinha uma dificuldade muito grande de como custear isso dentro de um contexto da viabilidade econômica, já que o exame não fazia parte do rol da ANS, e hoje, felizmente, faz. Não sei se mudou muito, a gente pode até discutir isso depois também, mas, na ocasião, o Dr. Pedro Santos, que vai comentar sobre robótica, endoscopia robótica depois, ele estava aqui em Curitiba, e ele faz esse exame super bem, ele é um super expert, e junto com o Dr. Paulo Boscardin, angariaram essa possibilidade de deixar disponível esse método no nosso meio. A gente tinha uma facilidade que o hospital já fazia mais de 10 anos já a, 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 a ecoendoscopia digestiva. Então, o aparelho, existe um aparelho, uma parte comum, que é a processadora, que é a mesma, só teria que ter, diferentemente, teria que ter só o tubo, que é o diferente do ecobroncoscópio em relação ao tubo do digestivo. Aí o aparelho foi adquirido em 2020, só que daí nessa ocasião o doutor Pedro teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né, onde ele está hoje, e daí a gente ficou com uma dificuldade de ter um operador daí. Daí a gente teve a felicidade de ser treinado, a equipe inteira, pelo Dr. Ricardo Oliveira, que é da Bahia, que tem grande experiência na ecoendoscopia. Quando a gente fala em indicações, uma primeira indicação é o estadiamento do câncer de pulmão. Então, você tem lá o teu paciente, como o Dr. Paulo mostrou bem na aula pregressa. Então, esse paciente vai ter uma indicação para fazer o estadiamento,
você vai puncionar os linfonodos, vão ser positivos ou vão ser negativos. Uma segunda indicação é diagnóstico, ou seja, você tem um paciente com uma linfonodomegalia benigna, não sabe do que se trata, então você vai puncionar. Aqui é muito importante, como a gente não sabe do que se trata, pode ser uma lesão inflamatória, pode ser uma lesão infecciosa, é muito importante prever de colher material e encaminhar para a microbiologia, além da citologia, da histopatologia, que a gente usa mais para neoplasia. Uma terceira indicação vai ser aquele paciente que tem não uma lesão benigna, mas uma lesão maligna, em tumor mediastinal, que não é câncer de pulmão, ou um linfonodo metastático suspeito de um sítio extrapulmonar. Nessas situações, é importante colher o material e já prevendo que você vai ter que ter uma imunohistoquímica, se a gente não sabe muito bem do que se trata isso, então a imunohistoquímica provavelmente vai ser fundamental. Então, a gente já prevê uma colheita de material de histopatologia um pouco maior do que o habitual. Uma quarta indicação seria aquele paciente que abre um diagnóstico com um câncer de pulmão já metastático, estadio 4, cujo qual, em algumas situações, a maneira mais fácil de colher material vai ser pelos linfonodos do mediastino. Então, a gente também colhe material para certificar que isso é um câncer de pulmão, e a imunohistoquímica ela é importante, e muito provavelmente também a gente já colhe material a mais, pela uma segunda vez, a gente tem um hábito de já prever que a gente vai ter a necessidade do uso da biologia molecular, então a gente já coleta, a gente deixa preparado um frasco separado para essa colheita de material. Então, só continuando aqui, então, a apresentação do EBUS, a gente tem aqui, nesse slide, mostrando todas as cadeias de mediastino, de linfonodos, da anatomia dos linfonodos, dos linfonodos do mediastino. Obviamente, nem todos são possíveis de fazer a biópsia pela ecobroncoscopia, mas aqui, nesse slide, a gente mostra quais são os linfonodos acessíveis pela ecobroncoscopia e pela broncoscopia digestiva, ecografia digestiva. Em relação especificamente à indicação para estadiamento invasivo do mediastino, a gente tem duas indicações. Naqueles pacientes que têm um câncer de pulmão e têm linfonodo maior do que 10 milímetros, ou com um PET positivo, indicação formal. E a segunda indicação é naqueles pacientes que têm o câncer de pulmão, mas com mediastino normal. Então, quando que se vai indicar nessas situações? Quando o tumor é maior do que 3 centímetros, quando o tumor é central, ou existe clinicamente uma suspeita de um linfonodo N1, né? E observem que, nestas situações, a gente observa que o valor preditivo negativo do PET-CT, mesmo naqueles que têm um linfonodo clínico suspeito, é um valor baixo, de 76%, ou seja, mostrando que nessas situações é obrigatório a gente ter anatomia patológica, porque esse preditivo negativo, o valor preditivo negativo, ele é muito baixo no sentido de que a gente não tem certeza absoluta que aquele linfonodo pode ser um linfonodo negativo. Quando que foi validado a ecobroncoscopia? Esse estudo, que é o Aster Study, já publicado em 2010, ele mostrou que ele estudou teve dois braços de estudo. Um, que ele fazia o EBUS, dava negativo, daí ele fazia a mediastinoscopia, dava negativo e mandava para cirurgia. No outro braço, ele fazia só o EBUS e mandava para cirurgia. Então, não tinha confirmação da mediastinoscopia. E o que ele observou? Ele observou que, quando se comparava a mediastinoscopia em relação ao EBUS, não tinha significância estatística, ou seja, validou o exame da ecobroncoscopia para se investigar, fazer o estadiamento do câncer de pulmão. Aqui, esta pergunta é uma pergunta que a gente sempre tem que responder, né? Ou seja, a mediastinoscopia aumenta a detecção de linfonodos N2, N3 depois de um EBUS negativo? Ou seja, com um EBUS negativo, é obrigatório fazer a mediastinoscopia depois? A gente tem que responder essa pergunta da seguinte maneira:
se você tem um paciente que tem um linfonodo, um N2 ou N3 suspeito para neoplasia e o EBUSDA negativo, mostra-se que em estudos de estatístico de pós-exame, a gente vê que ele baixa o valor preditivo negativo de 20 para 5, ou seja, respondendo à pergunta se existe um linfonodo que é suspeito e o EBUSDA negativo, a mediastinoscopia pode estar indicada. E, por outro lado, se o linfonodo N2 e N3 não é suspeito e o EBUSDA negativo, não se precisa uma mediastinoscopia para confirmar esse dado. Ou seja, o valor preditivo negativo permanece igual em valores de probabilidade pós-teste. Então, a resposta dessa pergunta é exatamente essa. Ou seja, linfonodo suspeito, EBUSDA negativo, tem indicação de mediastinoscopia. Linfonodo não suspeito, EBUSDA negativo, não precisa validar por mediastinoscopia, e mostrando que as complicações do EBUS, quando se compara com a mediastinoscopia, são infinitamente menores. Gostaria de apresentar um caso para vocês do hospital, é um caso de estadiamento de neoplasia pulmonar de uma lesão grande, uma lesão de quase 7 centímetros. Esse caso foi apresentado no Congresso Brasileiro de Radiologia do ano passado, numa sessão multidisciplinar, onde participou o cirurgião, o endoscopista, o radiologista e o oncologista clínico. Quando o cirurgião vê uma lesão grande desse jeito, ele tem que ser muito bem estadiado e tem que ter uma indicação cirúrgica para que o paciente ter benefício da sobrevida. Aqui uma ressonância ajuda bastante para se diferenciar a invasão de vasos, principalmente jato esquerdo, veia cava e também da parede torácica. E, obviamente, a validação do estadiamento do mediastino. E é interessante mostrar esse estudo do professor Lieberman, que mesmo em tomografias com tumores de pulmão com tomografia e PET normais, né, em até 13% das vezes tem um upstage. Então, mostrando que o professor Paulo mostrou também na aula dele, mostrando a importância de se estadiar esses pacientes. Então, esse paciente realizou a mediastinos, o EBUS, a ecobroncoscopia, observa que tinha um linfonodo paratraqueal esquerdo que tinha 10 milímetros ali no limite da normalidade. Foi biopsiado esse linfonodo, tinha um 10D de 4 milímetros, também foi biopsiado, e um linfonodo 7 que também foi biopsiado. Ó, aqui só mostrando um vídeo, a imagem de como a gente está biopsiando. Aqui à esquerda é o átrio esquerdo, e aqui um linfonodo 7 sendo biopsiado. Esse paciente apresentou todos os linfonodos negativos e o paciente foi submetido à cirurgia com segurança e evoluiu muito bem. A gente, ainda falando em estadiamento, a gente tem os nossos números que foram apresentados no ano passado no Congresso Mundial de Câncer de Pulmão. Foi apresentado pelo Dr. João Vitor, que é um oncologista do hospital, e ele estudou 160 pacientes que foram submetidos a EBUS. Aqui a gente vê que tinha uma média de 4,7 linfonodos estudados e 2,6 biopsiados. Então, nesse total de 160 pacientes, foram feitos 110 biópsias, 67 N0, 33 N2 N3. E para a gente poder ter uma comparação efetiva, desses 166 pacientes, a gente pegou só os 38 que foram submetidos à cirurgia. Ou seja, a gente conseguiu comparar as biópsias da anatomia patológica do EBUS com as biópsias dos linfonodos pós-cirúrgicos. E a gente observou uma especificidade de 90%, com um valor preditivo de 93%. Então, mais ou menos de acordo com os dados da literatura, apesar de alguns pacientes desse ainda a gente estava indo na curva de aprendizado do método. Saindo um pouco do estadiamento do câncer de pulmão e entrando nos linfonodos benignos, a gente tem um caso também que internou no hospital de um paciente que tinha doença de Crohn, em uso de medicação, e um paciente imunodeprimido,
imunossuprimido e que apresentava essas massas mediastinais. Já tinha sido feito broncoscopia com lavado e com biópsia em outro serviço, era tudo negativo, e ele internou com essa suspeita de tuberculose. A gente realizou o EBUS, funcionou. Aqui importante, né? Sempre lembrando que doença que não tem a suspeita de malignidade, sempre encaminhar o material para o laboratório de análises clínicas. Em 12 horas, ele já tinha um diagnóstico de tuberculose e começou o tratamento. Então, o exame, com certeza, fez bastante diferença. Ele apresentava linfonodos grandes, ó, esse linfonodo aqui medindo 19 milímetros, né, quase 2 centímetros, e esse outro no paratraqueal direito de 24 centímetros, observem, heterogêneos, são linfonodos bastante grandes e bastante inflamatórios. Ou, ainda, um paciente que vem encaminhado com esse linfonodo, essa massa de 28 milímetros, 2,8 centímetros na região infracarinal, exatamente na região infracarinal. Veio para fazer o EBUS. A gente puncionou e veio lá células fusiformes, sugestivo de leiomioma, um giste, né, um tumor subestomal, digestivo. A gente daí aqui a punção do linfonodo, 7, acho que era para ser um vídeo, vamos ver se é para ser um vídeo, só mostrando que esses linfonodos grandes, né, são mais fáceis da gente fazer a punção, com uma visão ecográfica, né, fica tudo muito seguro, a gente evita as punções vasculares e de outras estruturas que não, aqui a gente quer realmente funcionar. Aí realizamos um exame de endoscopia digestiva que mostrou o leiomioma. Mostrou o leiomioma, daí uma endoscopia digestiva só para mostrar que vinha da quarta camada aqui, da camada muscular, e esse paciente foi submetido à cirurgia lá no hospital e evoluiu muito bem. A gente passando também pela sarcoidose, uma tomografia com múltiplos nódulos que ascenderam praticamente bilaterais, formando até mais nas regiões hilares. E o que chama atenção é que quando a gente tem um conglomerado de linfonodos numa cadeia, sempre lembra ou sugere lesão benigna. Então, e esses linfonodos, quando a gente introduz a agulha, a gente vê que ele é mais soft mesmo, não são linfonodos endurecidos. E na biópsia da anatomia patológica, a gente tem a presença dos granulomas, que fazem o diagnóstico da sarcoidose. Aqui só o vídeo, a gente já viu vários. Aqui a gente pode transfixar um, atingindo até o outro embaixo também, para muitas vezes para conseguir uma quantidade de material adequado. Ou outra indicação, que era a quarta indicação, daqueles pacientes que têm, né, um câncer de pulmão de estadiamento 4, cujo qual os linfonodos no mediastino aqui, observem, eles são possíveis de fazer a biópsia e a gente ter uma rapidez do tratamento com o resultado da anatomia patológica. Observe, esse é um linfonodo de característica maligna, ou seja, tem mais do que 10 milímetros, tem 12, ele é redondo, não é linear, e ele é um pouco heterogêneo e tem as margens bem visíveis, margens distintas. Então, essas são todas alterações descritas que sugerem a malignidade do linfonodo, assim como esse também, na região paratraqueal direita, logo ao lado da veia cava superior. E mais um outro caso, esse foi muito interessante, que era um paciente que tinha essa neoplasia de pulmão, era um paciente que, pelas condições clínicas, não tinha condições cirúrgicas, e ele fazia radioterapia. E dentro do campo da radioterapia, é importante colocar todos os linfonodos comprometidos. Então, aqui a gente tem um paratraqueal direito comprometido, com bastante, ascendendo bastante, eu não me lembro exatamente qual que era a positividade do FDG dele, mas e aqui a gente vê um outro mais longe um pouco, é da janela aortopulmonar. Esse linfonodo da janela aortopulmonar sempre é um problema. Por quê? Observe a imagem do EBUS em cima e do EUS embaixo. Aqui, o 5 é a janela aortopulmonar. Então, aqui está a artéria pulmonar em cima, a aorta aqui do lado direito. A nossa agulha vai vir daqui, a luz traqueal está aqui em cima. Então, você tem que passar entre os dois vasos aqui embaixo, para fazer a punção desse linfonodo. Aqui embaixo, observe, o campo do aparelho digestivo, ele é maior do que o respiratório e tem uma definição um pouco melhor. Vocês observem que esse linfonodo aqui é melhor visível do que esse.
Então, para a gente puncionar esse linfonodo, é muito mais fácil a gente chegar com o aparelho digestivo do que com o respiratório. Por quê? Porque o tamanho da agulha do EBUS é 4 centímetros e do aparelho digestivo é 8 centímetros. Então, aqui nesse vídeo, a gente vê bem exatamente a punção do linfonodo. Então, o linfonodo está aqui embaixo e a agulha vai sair aqui em cima, aqui a pontinha da agulha. Então, a agulha vai ter que atravessar essa distância, que é uma distância grande, para o tamanho da agulha do EBUS. Então, observe aqui, a agulha já está lá embaixo, está vendo o linfonodo lá embaixo, ó. Então, a gente consegue puncionar essas lesões que são mais longe da via aérea. Esse paciente especificamente, esse linfonodo foi positivo. Então, o paciente se beneficiou porque no planejamento da radioterapia, o radioterapeuta incluiu no campo esse linfonodo. Claro que quanto maior o campo vai ficando, maior morbidade você pode ter. Então, a gente precisa ter certeza que esse campo maior, ele vai trazer benefício para o paciente. E em relação à estatística e à experiência que a gente tem no hospital, a gente começou 15 de 12 de 2020 e agora, no dia 14 de 7 de julho desse ano, a gente fez o último exame, 280 pacientes realizados até agora. A gente tem uma média de cadeia examinada por exame de 5,1, média de cadeias biopsiadas de 3,4 e só faltou pular um slide, que é o objetivo do exame, né? Então, como a gente trabalha no hospital geral, então observe que a gente fica quase que meio a meio no estadiamento do câncer do pulmão e diagnóstico de outras lesões benignas e malignas, de metástases, tudo que a gente viu aí durante a apresentação. Então, como conclusão, a gente poderia dizer que o EBUS representa um importante método de investigação invasiva do mediastino, que o acréscimo de EBUS no serviço, ele trouxe uma arma diagnóstica muito importante nas doenças do mediastino e no estadiamento do câncer de pulmão. E, por último, é importante a gente conhecer os resultados locais para conhecer a taxa de acurácia diagnóstica, sensibilidade e o valor preditivo negativo. Obrigado.